Marcos capítulo 8. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos. E, tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Bom, aqui nós vemos essa Dalmanuta, é a mesma cidade que Magdala. Em algumas traduções você vai ver aí a cidade de Magdala. Então, Dalmanuta também está certo, porque é a mesma palavra, né? A mesma cidade. Dalmanuta, então, é o mesmo que Magdala. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não o entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Bom, então nós vemos aqui tanto no versículo 22 como no versículo 26, Jesus deixa claro que Betsaida não tinha mais nenhuma evidência da visitação de Deus, pois ele já tinha amaldiçoado aquela cidade já lá em Mateus, né, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 11, versículo 25. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Bom, aqui, né, toma a sua cruz, para você anotar aí no seu caderno,
cruz era sinal de punição. Nós já aprendemos isso, né? Em outros capítulos, cruz era sinal, então, de punição. Por isso que judeus, eles não usam cruz, né? Era como se fosse, nos dias de hoje, uma cadeira elétrica, né? Já foi explicado isso em outra passagem. Bom, a vitória, né? Nós temos que entender que a vitória não é a cruz, mas sim a ressurreição. Cruz é, na verdade, a coragem de obedecer a Deus, né? Obedecer a Ele mesmo, sendo que Ele foi zombado e criticado. E não somente quando for fácil, né? Servir a Jesus quando tudo está fácil, é fácil dizer que somos cristãos. Agora, o importante é nós servirmos a Ele, dedicarmos nosso tempo a Ele quando as coisas também não estão bem. É nesse momento que nós mostramos e provamos a Deus o quanto nós o amamos pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Bom, encerramos esse capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua saúde, em nome de Jesus. Viu? Faltava só um pouquinho. E agora eu boto também isso aqui no Z, com essa parte lana. E a Jade, pra quem não sabe, ó, tá aqui acompanhando o Café Mais Bíblia. Dormindo, né, Jade?